Vamos ver se vai dar certo. Bom Olá! dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu desligar essa música para não atrapalhar a gente. E Tudo aí, como é que tá, certinho? mulher? Tudo bem, tudo certo. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia pro pessoal que está nos assistindo. Domingo, Ai, né, coisa Mayara? boa. Frio de Sim, volta? de volta, né? Quem não sabe, a gente já fez uma live juntas, mas lá no perfil da Thaís, né? A Thaís É, também, ela tem um... ela participa de um bônus do meu curso. A gente tem uma parceria ali é super verdade. fechada, mas hoje eu resolvi trazer ela aqui porque esse café, mais do que nunca, né? Café com as gurias, né? Porque a Thaís também é gaúcha, ela mora em Ó, Porto acho Alegre. que é chimarrão com É, as ó, gurias hoje, com né? o chimarrão. Ai, muito Muito bom, muito bom, bom. isso aí. Com esse frio, ontem fez 30 graus, hoje tá 12. Exato, tá uma loucura, né? Ontem tava verão, verão, verão e hoje esse frio. Mas a gente é guerreiro, né? É verdade. Muito bom, obrigada então pelo Thaís, se apresenta convite. para o pessoal, para quem não te conhece, fala um pouquinho do Ah, teu legal. trabalho. Então tá, gente, vamos lá, domingo aqui, né? Eu sou psicohipnoterapeuta holística, então. O que que é isso, né? Eu tenho formação em psicoterapia holística e em hipnoterapia cognitiva, que é a hipnose terapêutica. E eu trabalho bastante com algumas técnicas, dentre elas a meditação, que é o que a gente vai dar uma conversada, né? Puxando aí um bate-papo para o autoconhecimento para ser alguma coisa bem leve também, né? Hoje é domingo, então vamos descontrair. E eu preparei aqui uma técnica de meditação bem rapidinha, de menos de 5 minutos, que a gente vai utilizar o nosso sorriso para fazer. Ai, que Eu acho que vocês vão legal. gostar. Que legal, que show. Thaís, eu queria que a gente começasse falando que quando a gente fala muito sobre essa questão de autoconhecimento, muita gente fala, tá, beleza, eu sei que eu preciso me autoconhecer, eu sei que eu preciso entender quem eu sou, entender o que que eu preciso, o que que eu preciso mudar, melhorar, o que que eu tenho de melhor em mim. Mas o que de fato que é esse autoconhecimento, né? Para quem não sabe, para quem fica confuso, porque são muitas pessoas falando sobre isso e às vezes pode dar um Sim. bug na cabeça das pessoas, né? É, com certeza. Na verdade, né, Mayara, o autoconhecimento ele é um processo contínuo para a vida toda, né? A gente se Uhum. autoconhecer não é do dia para a noite, né? E é um processo assim que vai levar tempo e que ele é constante, né? Mas assim, o que que é o X da questão, né? Como a gente fala, né? Porque tudo que a gente vai fazer na vida é importante que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente se autoconheça, né? Até Uhum. porque eu brinco assim, quando a gente sai da casinha, que a gente saiba voltar para a casinha, né? Então, se a gente Exato. não se autoconhece, a gente às vezes nem se dá conta e a gente fica ali repetindo uma situação, um comportamento, né, um padrão, enfim, e a gente fica ali naquele sofrimento ou nos causando transtorno ou para outra pessoa e a gente nem percebe. Né? E no momento que a gente começa a entrar nesse trabalho, nesse processo de autoconhecimento, que aí envolve então um processo, né? Envolve técnicas, a meditação é uma delas. E com isso a gente consegue lidar com os desafios que todo mundo tem, né? A gente tem Tem. vários desafios ao longo da vida, é normal, né? A gente não vem a passeio, né? Não, o desafio que a gente mais encontra no meio do caminho, né? Então, por exemplo, Exato. eu vejo que é muito relacionado ao que eu falo também, que eu trabalho, que é a questão da crítica, né? Assim, da Isso. autoimagem da pessoa. Meu Deus, deixei aqui o WhatsApp, deixa eu desligar. Hoje é Quem sabe domingo, faz né? ao vivo. Eu tava. Mas é muito essa questão assim da autoimagem, né? Ah, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu rosto, eu não gosto da minha voz, eu não consigo falar direito, eu não consigo ter segurança para falar. O que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão Uhum. falar? Tá muito relacionado a isso, né? E quando a gente não tem isso muito claro na nossa mente, acaba afetando muito a gente, né? E consequentemente, vem os bloqueios, vem as travações, Uhum. vem a insegurança, vem o medo. Então, tudo isso vira um problema, né? O que era um detalhezinho vira um problemão, vira uma coisa que, meu Deus, eu não consigo, eu não saio do chão. Como lidar com isso? Porque a autoimagem é uma coisa que, claro, que tem a questão do autoconhecimento, mas tem uma coisa muito relacionada também
com autoestima, com segurança, né? Com aceitação, né? É isso mesmo, eu ia falar isso, né? Que a autoimagem está bem relacionada à autoestima. E aí, isso sim, e também está dentro do processo de autoconhecimento, né? Porque a autoestima, ela é a primeira coisa que a gente tem que buscar. Porque se a gente não nos ama, se a gente mesmo não gosta da gente, como é que a gente vai gostar de outra pessoa? Como é que a gente vai encarar, né, o resto do mundo? Então, assim, a autoestima, ela é o pilar base, né, para começar qualquer coisa, né? Em primeiro lugar, e isso não é egoísmo, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Isso não é egoísmo. E aí, se a gente for pegar até as palavras de Jesus, né? Enfim, que independente de religião, foi um grande mestre, amar o próximo como a si mesmo. A gente esquece do a si mesmo, né? E às vezes a gente vem trabalhando essa questão de só se doar ou sempre o outro, e a gente não olha pra gente, né? Então esse a si mesmo, ele é muito importante, porque eu não tenho como dar nada pro outro se eu não me gosto primeiro, né? Se eu não trabalho em mim primeiro, se eu não me autoconheço, eu não tenho autoestima, eu não tenho como oferecer nada para ninguém. E aí vem todos esses desafios que tu colocou, né? A gente tem o medo da crítica, o que o outro vai achar, né? Do julgamento, né? Então, quando a gente começa a se trabalhar, se conhecer e ver que nós somos a pessoa mais importante, porque nós somos a pessoa mais importante primeiro, né? Então, aí isso tudo começa a ser trabalhado, né? E a gente acaba sabendo lidar com a crítica, com o julgamento, elas vão existir de qualquer forma, a gente se expondo ou não. Exato, não, exato. E é muito uma questão de aceitação, né? Aceitação. Então, Isso. por exemplo, eu vejo que tem muito isso, assim, eu não consigo porque eu não consigo falar direito. Eu tenho conhecimento, mas eu não consigo colocar para fora as palavras, né? Acho que isso é um dos grandes problemas, assim, porque dá essa travação. E o que que a pessoa pode fazer quando isso acontece, né? A minha autoimagem, a minha autocrítica, ela é tão grande que no momento que eu pego o celular para fazer um stories, para fazer um vídeo, ou para falar com uma pessoa que eu não conheço, eu simplesmente travo, né? O que que eu tenho que fazer quando isso acontece? Se é muito grave, pode ser que a pessoa realmente precise aí de uma terapia, né? De uma ajuda profissional para conseguir destravar. Mas algumas das técnicas que tem algumas abordagens terapêuticas, olha, até filei aqui meu chimarrão aqui. Algumas das técnicas em abordagem, ainda bem que não Faz tinha água parte. dentro. Algumas das técnicas que utilizam a abordagem terapêutica do enfrentamento. Então, por exemplo, assim, ó, tu pega uma pessoa que tem muito medo de andar de elevador, né? Tem gente que tem pânico de A elevador, minha tem mãe é medo de assim, avião. ela chega a suar de nervoso. O que que se faz, né? Numa abordagem de enfrentamento, assim, geralmente, e aí sim seria importante, se a pessoa dela paralisa, como tu falou, aí é importante ter um profissional ali, né? Que vai começar dando pequenos passos. Então, às vezes, vai com a pessoa, depois de um processo terapêutico, vai com a pessoa até a porta do elevador, vai fazer ele apertar o botãozinho, a porta do elevador vai se abrir, ele vai só chegar na porta, não vai entrar. No outro dia ele vai entrar, mas a porta não vai se fechar. No outro dia a porta fecha, né? Então, esse é só um exemplo. Nesse caso da comunicação, de ter medo de falar no vídeo, fazer stories, live, uma recomendação que eu daria é a pessoa começar a gravar os vídeos para ela, né? Ou primeiro, até antes de gravar o vídeo, talvez o primeiro passo seja ela treinar em frente ao espelho, ela mesma se olhando, para ela Eu ver qual sempre ângulo falo, ela esse é o gosta. melhor exercício, né? Pega o Com texto, falar certeza. em voz alta sozinho, se olhando no espelho, como se estivesse Isso. falando com alguém. O espelho, até porque daí tu começa a ver qual é o ângulo que tu te sente melhor, como, né? Tu começa a se acostumar com a tua imagem. E depois Exato. disso, talvez fazer alguns exercícios em frente à câmera, onde a pessoa vai gravar só para ela. Depois só ela vai se ver, né? E aí, depois de fazer alguns exercícios desses, aí realmente começar com o enfrentamento de, né, aí partir para um stories, talvez, depois uma live mais futuramente, mas é começar com pequenos passos, né? Porque Pequenos se a gente passos. vai de cara para fazer uma live sem nunca ter aberto o vídeo, realmente a pessoa vai travar, Não, né? não vai conseguir. E uma coisa, não, é assim, ó, se para quem já é da área é difícil, imagina para quem Imagina. nunca fez, né? Então, por exemplo, assim, Exato. tem aquela questão que é o seguinte, a gente nunca pode ficar se comparando com o que a outra pessoa que já está num patamar muito grande faz, mas a gente também precisa, eu acho que isso faz toda a diferença, Thaís, que é o quê? A gente comemorar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, né? Então, por exemplo, assim, Isso. a pessoa pensa, nossa,
aquela pessoa conseguiu algo grandioso, uau, meu Deus. Só que como tu falou, é uma jornada, né? Um É, processo. Então, para eu chegar até lá, eu vou ter mini vitórias, mini coisas que eu vou precisar fazer, enfrentar, né? Passar por aquilo para com chegar naquele certeza. nível. E se eu não reconhecer, se eu não entender que aquelas pequenas atitudes, pequenas mudanças e recompensas que eu vou ter já Isso. são boas para me levar naquele lugar, eu nunca vou chegar lá. Por quê? Porque eu sempre vou estar me diminuindo, porque eu sempre vou achar que não tá bom, porque eu vou perder a motivação e Isso. abandonar o barco. Então, isso é um Exato. grande perigo, né? A gente só se prender a coisas grandiosas, a conquistas grandes e não valorizar as pequenas coisas que é o que de fato vai nos levar a algo grande, né? Exato, é esses pequenos passos que tu comentou e esse fato do não se comparar, ele é muito interessante, né? Porque às vezes a gente começa e assim, principalmente hoje, né, com essa questão daqui da internet, dos stories, basicamente também. Daqui a pouco a gente começa a gerar tanta ansiedade que a gente tem que olhar todos os stories de todo mundo. Aí eu começo a seguir alguém que é da mesma área que eu, e daqui a pouco eu começo a ver, mas a pessoa tá fazendo isso, o fulano tá fazendo aquilo, e aquilo começa a gerar uma ansiedade, e isso também pode travar a pessoa, né? É. Nossa, a Então, pessoa tem 50 mil seguidores, eu tenho 500. exato. Exato. Então assim, é começar, né? Eu acho que nesse caso, assim, de começo da comunicação, de falar aqui, é começar, todo mundo começa do zero, ninguém começa grande, né? E não, por exemplo, se olhar os meus concorrentes ou as pessoas do mesma, que falam a mesma coisa que eu, me causa muita ansiedade, me paralisa, eu recomendo até dar uma pausa nisso enquanto a pessoa não se É. sentir segura, né? Porque daqui a pouco isso está prejudicando, ao invés de estar gerando uma inspiração, né? Alguma coisa assim. E tu falou sobre a motivação, tem uma outra questão assim. Às vezes a gente também vem numa pegada que a gente acha que a gente tem que ter motivação para tudo. E não necessariamente. A gente tem muitas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia que não quer dizer que a gente tem que ter motivação, né? A gente Exato. precisa fazer. A gente tem que aprender a ter a disciplina, né? Vai É, ser, e assim, independente, por exemplo, tu faz uma coisa que tu ama, eu tô fazendo algo que eu amo, né? Mas não quer dizer que dentro daquilo que a gente faz não tenham tarefas e coisas que a gente tem que fazer e a gente não gosta muitas vezes, mas a gente tem que total. fazer, né? E a gente Não, não pode depender da motivação. isso é vida adulta, né? Porque Exatamente. E isso é o adolescente. processo de autoconhecimento, né? Exato. Adolescente quer fazer só o que gosta, né? Adolescente só quer algo que dê prazer, adrenalina, motivação. Uau, eu tô. Nossa, isso aqui me deixou assim, ó, extasiado, me deixou, meu Deus, eu descobri o que eu amo. Cara, isso é coisa de adolescente. Agora, a vida Exato. adulta é você fazer o que você gosta, mas ainda assim entender que tem coisas dentro dessa jornada, desse processo, Sim, que assim tem coisas do meu trabalho que eu não suporto, mas eu tenho que fazer. tem Por que quê? fazer. Porque se eu não fizer, eu não passo para o próximo, eu não pulo para o próximo Isso. passo, eu não tenho resultado. Então, assim, a gente não pode ficar naquela ilusão de que todos os dias vão ser coloridos, vão ser Uhum. lindos, vão ser ensolarados, vão ser com passarinhos cantando, porque não vai ser. Ontem mesmo eu fiz uns stories porque eu vim de uma semana muito assim puxada de várias coisas acumulando, né? Então, por exemplo, eu trabalho sozinha e às vezes a gente quer abraçar o mundo e fazer mais Uhum. do que a gente tem capacidade, né? Só que uma hora o corpo e a mente, ele chega e fala, cara, chega, para, deu. Eu Exato. não tô mais aguentando, sabe? Dá um time. Então, assim, isso que tu falou é muito importante. Fazer um detox, às Uhum. vezes, o que acontece? Uma coisa é você usar a internet, né, o Instagram como ferramenta de trabalho para divulgar a tua marca, para ter mais resultado, para se conectar com as pessoas. Outra coisa é você virar escravo disso, né? Que é o que a gente está Exato. fazendo. Meu Deus, eu preciso acordar, ver as atualizações do Instagram, ver o WhatsApp, ver os stories. Quando tu vê, passou ali uma hora, tu nem percebeu. E aí, tu ficou com uma energia tão ruim, porque tu viu que todo mundo tá produzindo, ou são stories do Uhum. dia anterior, e tu se sente um Zé Ninguém, tu se sente um, meu Deus, eu sou um nada, né? Eu não tô sendo produtivo nessa vida. Então, isso também é muito importante, porque às vezes a gente se cobra demais, né? A gente Uhum. fica ali, meu Deus, eu preciso postar, eu preciso estar ali.
Por isso que é muito importante ter um planejamento, uma Sim. organização e saber de fato o que é importante, assim, o que vai me levar para outro nível. Porque o que a outra Exato. pessoa está fazendo, às vezes não vale para mim, né? Exato, exatamente. E isso que tu falou só aumenta a tua ansiedade, né? Às vezes a pessoa vai deitar para dormir e começa a ver os stories e daqui a pouco nem tu falou, já passou 1, 2 horas e tu tá ligada, em vez de estar ali, né, fazendo a higienização do sono, como a gente fala, tá ali ligada e aquilo ali só vai te prejudicar, né? Vai ter uma noite mal dormida, no outro dia produz menos, aí produzindo menos já se sente pior, tua autoestima baixa, e aí é um ciclo, né, que vai É um embora, ciclo né? vicioso, né? Sabe que Exato. eu tenho muito esse problema. Antes de dormir, eu deveria deixar o celular longe de mim. Eu fico ali olhando, rolando, scrollando. Dá uma dica assim pro pessoal, Thaís. O que a gente faz para conseguir fazer esse detox, pelo menos no momento que a gente acorda, né? Acordei e no momento que eu vou dormir, para a gente conseguir ter um sono de mais qualidade, também a gente não pirar, não ficar com aquela ansiedade mesmo. Eu vou puxar a brasa para a meditação, né? Na verdade, assim, a minha vida sempre fala que se dá para se dividir assim, entre antes da meditação e depois. Acho que faz uns 5, 6 anos que eu faço meditação diariamente e realmente fez muita diferença para mim. Então, por exemplo, assim, ó, de manhã eu gosto de acordar. Eu durmo com o celular do meu lado, mas em modo avião e no não perturbe. Só com o Tá. Wi-Fi ligado. Por que isso? Porque eu gosto muito de usar meditações guiadas, eu gosto de dormir com o barulho da chuva, e aí eu preciso da internet, né? Para ter o barulhinho da chuva, que tem em qualquer lugar, tem no Spotify, tem no YouTube, tem em qualquer lugar. E meditações guiadas também, né? Inclusive no meu canal ali do Vida Bem Feliz, no YouTube, eu também tenho várias meditações guiadas e tem aplicativos de meditação guiada também, né? E eu gosto muito de utilizar um que é o Insight Timer, né? Até posso digitar aqui, ó, para quem Isso, digita quiser. aí pro pessoal. Insight Timer. Esse aplicativo, ele é um aplicativo de meditação que tem, nossa, tem milhares de professores no mundo inteiro. Ele é um aplicativo gratuito para as meditações e se tu quiser daí fazer os cursos, tu paga lá, né? Mas assim, com a parte gratuita, tu consegue ter acesso a muitas meditações. Então, por exemplo, tu pode colocar ali para dormir, né? Então tu vai ter várias meditações para dormir, né? Porque existem diversos tipos de meditação, né? Existe Sim. meditação para energizar, né? A que a gente vai fazer hoje é uma bem rapidinha, já para se sentir melhor, para dar um up aí na autoestima, né? E então tem vários tipos de meditação, incluindo para dormir, né? Então, tu pode jogar dentro do aplicativo ou no YouTube, ou enfim, né, onde quiser. E o que que acontece, né? O ideal, se puder, é colocar o fone de ouvido. Porque daí tu não Tá, vai ouvir os barulhos externos, né? O ideal tá. é que se realmente se desligue TV, se desligue luz, Quanto né? tempo antes é o ideal de Ah, dormir? é que assim, depende. Eu não tenho problema para dormir, né? Eu, assim, eu deito em 2 minutos eu tô dormindo. Mas eu sei que a maioria das pessoas tem problema para pegar no sono, ou dorme e tem insônia, ou acorda no meio da madrugada e não Sim. consegue mais dormir, né? Então, se a pessoa não tem muita facilidade para dormir, eu recomendo pelo menos uma meia hora, 40 minutos antes, já ir, né? Colocando baixando a luz, né, desligando TV, colocando uma musiquinha mais ambiente. Tem uma outra coisa que eu gosto também de fazer, que é colocar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda no Hum, travesseiro, né, no ótimo. travesseiro ou mesmo no lençol, porque o óleo essencial de lavanda ele induz ao relaxamento, né? Então isso também pode ajudar, né, a pegar no Ajuda. sono. Botar umas Tá, gotinhas assim, né, no travesseiro. tá. E de manhã cedo, Tornar quando acorda? como é que é? E de manhã cedo, quando acorda? Olha, de manhã cedo eu realmente gosto, antes de pegar o celular ali para ver stories, não sei o quê, eu também gosto, mas aí também eu sei que depende do ritual da pessoa. Tem gente que acorda já e tem que trabalhar, e tem Da filho, tem não sei o que, não sei o que. rotina, né? Então, ou tu acorda uns minutos antes e pelo menos ali, nem que seja 10 minutos que tu consiga. Se tu não quer fazer uma meditação, mas que pelo menos 10 minutos tu possa sentar na cama, ou se tu não tens tempo de sentar na cama, vai pro banheiro, escova os dentes, mas tenta prestar atenção enquanto tá escovando os dentes, né? Eu gosto de manhã cedo de me conectar, né? Independente de religião, eu acho que a espiritualidade também é importante, independente de religião,
né? Mas ter essa conexão, tipo, porque assim, os primeiros pensamentos que a gente tem de manhã, as primeiras coisas, elas vão ditar a energia do dia. É o que Então, vai se a gente nutrir teu acorda já dia, pensando, né? putz, eu tenho aquela tarefa que eu não fiz, eu tenho um problema Sei. X para resolver, vai ser nisso que a gente vai ficar o dia inteiro, Não, né? e chega final do dia, parece que a gente está numa estafa mental, né? A gente está Exato. cansado e é um esgotamento emocional muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa ela não fez tanto atividade pesada, tanta atividade física, né? Aquela esforço físico, mas é uma estafa mental de tanto pensamento ruim, de energia pesada, energia que assim, ó, consequentemente sabota a pessoa, né? Então Com certeza. isso é um perigo, né, da gente estar fazendo. Com certeza. Isso que tu falou da energia, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu trabalho com isso, assim, né? Mas, assim, para mim é muito nítido e acho que agora que a gente está ainda nesse isolamento, nesse distanciamento social, a gente percebe essa questão que a energia como um todo ficou mais densa, né? Ficou Uhum. mais difícil, muitas coisas que a gente percebe talvez uma intolerância maior, uma falta de paciência maior das pessoas, enfim, no geral, tô falando. Então a gente Exato. começa a perceber que realmente a energia ficou mais pesada. E que se a gente não cuidar, a gente entra nessa onda, e é o que tu falou, no final do dia parece que a gente, assim, está esgotada. A energia mental é algo que é realmente isso que tu falou, né? O nosso cérebro, ele tem uma atividade elétrica e daqui a pouco, se tu tá ali pensando e não para nunca, realmente tu gastou muita energia e tá destruída no fim do dia, né? É, Então a gente tem que exatamente. ter ferramentas para que a gente possa se reenergizar. E às vezes parar 5 minutos que seja no dia, que nem a gente vai fazer aqui, faz toda a diferença. Parece uma coisa boba, mas não é, né? Então eu recomendo fazer isso na prática para fazer o teste, sabe? Às vezes, assim, por exemplo, tu tá no meio do dia, tu tá ali muito cansado, esgotada, com dor de cabeça, não consegue mais para 5 minutos que seja, tu tá no teu trabalho, que tu não tem como tu te distanciar, vai pro banheiro, te fecha 5 minutos no banheiro, fecha os olhos, respira, foca só na respiração. Por 5 minutos, eu tenho certeza que tu vai te sentir mais energizado, assim, né? Ou colocar Certeza. uma música, né? Eu tenho Com muito isso, certeza. assim, às vezes quando a gente tá naquele dia um pouco. Não é que a gente. É assim, é aquele dia um pouco mais pesado, mais Uhum. difícil, que todo mundo passa. O que acontece? Vem esses pensamentos ruins, né? A gente pensa, meu Deus, nada dá certo, tá Uhum. difícil, por quê? Porque é comigo, porque acontece isso. Aquela síndrome do vitimismo, né? Que a gente É. consequentemente faz isso. Só que o que acontece? Pra mim ajuda muito o quê? Colocar uma música que me relaxe. Então, assim, quando Isso. eu vou tomar banho, ou eu vou. O que me ajuda muito, muito, assim, ó, pra tudo, é ir dar uma caminhada ao ar livre, pegar e Sim. colocar uma música alta, uma música animada ou uma música assim que vá te inspirar, né? Porque o que acontece? A gente não pode também colocar música para a gente se deprimir mais ainda. A gente não pode Isso. ficar lendo ou vendo coisas que nos deprimam. Por Exato. exemplo, a gente está numa pandemia, eu vou ficar ali me abarrotando de notícias, vendo Exato. a cada uma hora eu vou estar ali atualizando o boletim médico de quantas mortes teve. Ou vou Uhum. estar vendo ali notícias trágicas na televisão. Tudo isso que a Exato. gente faz são escolhas, né? São decisões que a gente toma para a gente ser uma pessoa melhor ou pior na nossa vida, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem que optar sempre, tentar optar por coisas que vão nos engrandecer, que vão melhorar, Isso. que vão nos deixar mais leves, né? Porque a rotina ela já é pesada, a vida ela já é difícil, já tem muita cobrança, tem a cobrança da sociedade, tem a cobrança da família, tem a nossa própria cobrança, né? A gente se compara. Então, assim, o máximo que a gente puder fazer disso, melhor vai Uhum. ser, né? Até queria te pedir agora, depois a gente vai falar mais da meditação, mas além da meditação, quais são os outros exercícios, as outras coisas que a gente pode fazer para melhorar esse estado de espírito, né? Porque é um estado Uhum. de espírito, né? Exato. Assim, tem uma coisa que é muito simples de fazer, e de novo, vou voltar nessa tecla, independente de religião, mas é que assim, é tu parar uns minutos e tu fazer a tua própria oração, Crer independente de em qual é a tua alguma religião, coisa, se tu não né? tem religião. Oi? Crer em alguma coisa, né? Isso é bem importante porque senão a gente perde o propósito da vida, né?
Então, assim, independente da qual é a crença da pessoa, a filosofia de vida, enfim. Mas assim, naquilo que tu acredita e tu conversar e pedir, e eu sempre falo assim, seja, né, com teu anjo da guarda, ou mentor, enfim, o nome que tu quiser dar. Mas assim, se tu disser assim, pô, me ajuda aí que tá difícil, né? Mas se tu falar isso com intenção, se tu falar de verdade, com certeza as coisas começam a mudar, né? O Deepak Chopra, que é um médico indiano muito famoso, né? Ele sempre fala, tem uma frase que ele diz assim: aquilo que tu foca expande. E é justamente Exato. isso que tu tá falando, né? Então, assim, se eu já tô num período desafiador, com muitas questões a serem trabalhadas, que tá difícil, e aí eu começo a focar em mais problemas, em mais desgraças, mais notícias ruins, é exatamente isso que vai expandir. E o contrário também, né? Se eu tô passando por um momento não tão bacana e aí eu começo, apesar de tudo, ver o lado positivo, com certeza é disso que As vai coisas ser mais vão pra frente. fluindo melhor, né? É muito isso, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito em energia, que o que a gente emana, a gente recebe de volta. Então, assim, se eu sou uma pessoa negativa, que eu penso que nada vai dar certo, que as coisas não vão dar certo, que vai dar errado, que isso não vai dar certo, é o que vai É acontecer. que Por vai quê? acontecer. Porque é a lei da atração, né? Não adianta, isso vai acontecer. Então, por exemplo, assim, às vezes, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, tá? Eu acredito em Uhum. Deus, independente de religião, Sim. eu acredito muito em Deus. Então, assim, naquele momento do aperto, da dificuldade, o que acontece? Eu coloco uma música, eu peço, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, alivia isso. Uhum. E parece que em questão de 5 minutos, assim, ó, sai um peso do corpo, sabe? Sai um Uhum. peso, parece que... E de fato, gente, é assim, ó, talvez se você não acredita, mas é surreal. Parece que ele, assim, ó, tem alguém te escutando e alivia mesmo. Então, assim, se eu não acredito em Deus, acredito em alguma força maior, em alguma outra energia superior, não importa. Uhum. Peça, peça, fale, porque assim, uma coisa tá na nossa cabeça. Ah, eu gostaria, nossa, eu queria ser assim. Eu quero ser assim, me Isso. ajuda, eu quero ser essa pessoa. Então, quando eu Uhum. falo, quando eu jogo pro universo, ele traz para mim, né? Tem muito aquilo que dizem, né? Cuidado com aquilo que você deseja, Isso. que você pode conseguir. Se você tá lá insistindo, batendo, repetindo, é a mesma coisa quando a gente pressiona alguém, né? Tu não fica lá pressionando, batendo, até que a pessoa fale, que ela cospe para fora o que tu quer que ela fale. É a mesma coisa com o universo, só que não é fazer o quê? Ah, eu pedi uma vez para Deus, depois um mês depois ele não me atendeu, então ele não me escutou e eu desisti. Não, é constantemente. É a mesma É. coisa que estar agradecendo, né? Eu ia falar justamente isso da Fala gratidão sobre isso, agora. sobre gratidão, que é importante, né? Porque às vezes tá um pouco batida a história da gratidão, né? Meio assim que todo Hashtag mundo fala. gratidão. A galera meio que Mas banalizou. exato, mas se tu pegar, tem vários estudos muito sérios, né, de cientistas americanos e que trabalham com a psicologia positiva, né? E se tu pega os estudos que foram feitos, né, em várias universidades dos Estados Unidos, eles fizeram, né, um estudo muito sério. Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro Ah, muito a bacana. gente tem aqui em casa. É um Aham. livro bem bacana e fala bastante disso da psicologia positiva e dos estudos que foram feitos, né? De que sempre que existe um problema, um desafio, né? Mas aquelas pessoas que têm o hábito da gratidão, porque a gratidão é um hábito, né? Então a gente aprende a agradecer, a gente aprende a se sentir grato. Não é assim, ah, não sei o que eu não consigo. Não, é um hábito. Como tudo na vida, ela é treinável, né? E foi dividido, então, pessoas que sentem gratidão por várias coisas na vida, a diferença das mesmas pessoas que não sentem, né? Elas têm mais uma longevidade maior, têm menos doenças, mais Olha tolerância à dor, só. né? Então foi feito até um estudo com pessoas que tinham feito uma cirurgia, né? E que dividiram, assim, aquelas que eram gratas das que não são gratas, né? As que são gratas, elas se recuperaram mais rápido, tiveram bem menos problemas depois da cirurgia, Complicações. complicações, Uhum. exatamente. Então, isso é uma coisa, assim, que é científica, né? E a gente aprende a ser grato, né? E É não uma é questão de assim, mentalidade, né, Thaís? Porque para tudo na vida exatamente. é assim, é uma decisão que a gente tem de mudar a nossa realidade ou continuar se afundando, né? Então, assim, é tudo mentalidade. Tem que Tudo, chegar o dia e fazer assim, cara, é difícil se conhecer, é difícil ser grato, é difícil manter um ritual,
é difícil estar ali se dedicando, né, para ser uma pessoa melhor. É difícil. Eu senti muito isso, assim, essa dificuldade, por quê? Porque a gente não foi criado, a gente não está habituado a fazer isso. Então, assim, só que é uma decisão. Eu quero ser uma pessoa melhor, então eu preciso escolher isso, sabe? Eu preciso virar a chave, mesmo que as pessoas que me cerquem, que o ambiente que eu conviva, Isso. não me induza a isso. Porque daí a pessoa fica, ai, mas na minha casa todo mundo é negativo, na minha casa ninguém tem mentalidade próspera. Mentalidade de crescimento, de resultado. Então, seja você a primeira pessoa a fazer isso. Por quê? Porque se você consegue, se propõe a isso, você puxa o bonde, depois você induz todo mundo, né? Tu sabe que eu até tenho um destaque ali no meu Insta, né, sobre a técnica da bolha rosa. Então, até vou ensinar aqui para Conta vocês. pra nós, o que é isso? Essa técnica é uma técnica energética, né? Eu uso direto e aí faço um teste aí, vocês vão ver se funciona ou não, porque eu tenho certeza que vai funcionar. Tem uma técnica, né, energética, enfim, que assim, a gente mentaliza, quando a gente vai sair de casa, né? Ou mesmo, como tu citou, se a gente mora com pessoas muito negativas, ou que o ambiente está muito pesado, a gente mentaliza que em volta da gente tem uma bolha cor-de-rosa. Sabe essas bolhas de sabão? Só que uma bolha gigante, cor-de-rosa. Essa bolha, ela é semi-permeável. O que que é isso, tá? Significa que tudo que está no ambiente externo ou nas pessoas ao nosso redor e que for bom, vai entrar dentro dessa bolha para nós. Só que Que tudo ótimo. aquilo que for negativo, que, né, que tiver no ambiente ou nas pessoas, vai bater nessa bolha e vai voltar para a pessoa. Não vai Olha entrar. só. É como Entendeu? se Então, fosse uma proteção, né? Então é uma bolha de é a minha proteção armadura energética. contra coisa ruim. Exato, só mentaliza, faz essa mentalização dessa bolha em toda em volta, né, de ti, cor de rosa, porque o rosa é a cor do amor, né, do amor incondicional, enfim. E faz essa proteção energética. Que Olha, faz o maravilhoso. teste aí, porque quando for sair de casa ou mesmo estiver convivendo aí, eu tô em volta da minha bolha aqui, não vai entrar nada de ruim. Tenho E, certeza que vai cara, se sentir isso bem melhor. funciona, sabe? Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acredito muito nas coisas, eu sonho muito, assim. E tem pessoas que eu conheço que me cercam que veem isso como uma pessoa sonhadora, uma pessoa Sim. iludida, uma pessoa, voada, aquela pessoa que, meu Deus, ela é muito ambiciosa, ela quer. Só que o que acontece? Se Maiara, não mentalizar, se eu, Maiara, não acreditar, não buscar, não fazer por merecer, não energizar isso, eu não vou conquistar. Exato. Não vai ser a minha avó, que a minha avó é super católica, religiosa, minha mãe também. Não vai ser a minha avó e a minha mãe rezando o terço para mim que as coisas vão acontecer. Pode ser que a energia potencialize, mas vai depender de mim, das minhas ações, das minhas atitudes, porque não adianta elas fazerem, como a gente fala muito, né, na religião, fazer uma novena para as coisas darem certo, se eu mesma não tomar atitudes para tal coisa, Exato. para conquistar aquilo, né? Então, assim, milagre não existe, né? A gente tem que ser bem realista, porque no mundo dos adultos isso não funciona, né? Lá na adolescência, quando tudo é lindo, quando a gente é criança, é uma coisa. Agora, a realidade, ela é mais nua, mais crua e mais dura, né? Então, a gente tem que... Por isso que a gente tem que tomar as decisões certas, né? E é a Na gente verdade, que toma, né? Isso aí é uma questão de autorresponsabilidade, né? Até isso aí que E tu tem falou um é bem outro livro verdade. chamado, né, do Paulo Vieira, Autoresponsabilidade. Esse livro é Exato. incrível. Isso mesmo. E quando alguém chega para fazer um processo terapêutico comigo, eu sempre falo, né? Que a pessoa, às vezes, ela vem para um processo de terapia, mas ela tem uma questão que ela vem trazendo a vida inteira, às vezes. E ela chega achando que na terapia o terapeuta vai curar, entre aspas, né? E ninguém cura ninguém. A cura está dentro de cada um de nós. Exato. Então, o que a gente faz? A gente Muito vai bom tu falar disponibilizando isso. ferramentas para que a pessoa acesse a autocura dela. Mas a cura está dentro de cada um de nós. Depende, é o que tu falou, depende de nós. É a autorresponsabilidade, é não terceirizar. Aquela história, né? É aquela história. Eu sempre falo para os meus alunos: eu preciso de ajuda, eu vou procurar alguém que me ensine comunicação. Isso. Beleza. Eu preciso de ajuda, eu vou procurar psicólogo. Eu preciso de ajuda, eu vou procurar. Só que a pessoa, eu entrego 100% do meu 50%. E o outro 50% depende de você. Exato. Se você não fizer, nada vai Não adiantar. tem. É a mesma coisa eu contratar o personal trainer mais top da galáxia e pá, maravilhoso.
ok, o cara é incrível, ele vai me passar um treino massa, a nutricionista mais genial de todas. Só que se eu não fizer a minha parte, vai tudo pro ralo, É a sabe? mesma coisa. Então, assim, é uma questão, por isso que eu falo, é mentalidade. Ser uma pessoa próspera, ter sucesso, crescer no teu negócio, perder a vergonha, se autoconhecer, é um processo de tomada de decisão. Eu decido para ter resultados. Sou eu que escolho ter resultados melhores ou não. Se eu quero ficar aqui estagnado e deixar a vida como ela tá, beleza, é uma escolha minha. Mas eu vou colher os frutos desse não plantio, né? Exato, Desse empurrar exato. com a barriga. Agora, se eu entendi que eu preciso mudar a minha realidade, eu preciso então entender quais são as falhas, o que eu preciso fazer para mudar tudo isso, né? Até olha aqui, colocaram aqui assim, ó, no meu ramo que é vendas, eu sempre acordo e já digo que o meu dia vai ser sensacional. E o É o universo Léo. conspira sempre a favor. É exatamente É isso, isso sabe? aí. Porque se eu falar, nossa, que droga, que dia ruim, hoje é segunda-feira, que saco, eu tenho que trabalhar, porque esses clientes só me incomodam, porque que droga, eu odeio meu trabalho, porque não sei. Cara, em primeiro lugar, se você não gosta do que você faz, então pare e pense, o que eu posso fazer hoje para daqui a um ano eu estar em outro lugar, estar fazendo outra coisa. Daí a pessoa fala, ai, mas não dá, eu já tenho 30 anos, eu já não consigo. É uma escolha, sabe? É uma escolha, né, Thaís? Eu acho que isso Eu está sou a muito prova disso, relacionado né, Mayara? ao autoconhecimento pessoal e profissional, né? Fala um pouquinho Eu sobre sou a isso. Eu sou a prova disso, né? Para quem não me conhece aqui, eu não era dessa área. Eu fiz a transição de carreira em Muito 2013, há massa. 7 anos, exato. Muito Eu massa. tinha 3 formações acadêmicas anteriores e eu larguei tudo para fazer a quarta formação em psicoterapia holística. E é isso que a Mayara estava falando, né? No início, a família, acho que tu surtou para, né, sair da estabilidade, entre aspas, do CLT para se tornar autônomo. E foi a melhor coisa, a melhor decisão. E assim, eu já tinha 31 anos na época. É isso que tu falou, entendeu? Eu deixei três. Quebrou E todos assim, na os verdade, tu padrões. não perde. Tu não perde, né, Mayara? Porque tudo que tu aprendeu, tu vai utilizar. Por exemplo, a minha primeira formação foi em comunicação social, então a habilidade de se comunicar, tu vai levar, né? No meu caso, mas eu tô dizendo Tudo, qualquer que tudo. seja a tua formação, tu vai utilizar aquilo de uma outra forma. Talvez não profissionalmente, mas de uma outra forma. Então, na verdade, isso só agrega. E é exatamente isso, é ir atrás daquilo que a gente quer. E uma outra coisa que eu queria falar também que agrega isso é essa questão, por exemplo, de quando a gente erra o alvo, né? Vamos supor assim, eu estava com 31 anos, né? Eu trabalho desde os meus 17, tinha 3 outras formações e eu estava infeliz no que eu fazia. Não era o que eu gostava. E eu resolvi, Não era então, assim que tu queria levar a tua vida. mas isso faz parte do autoconhecimento que a gente falou, entendeu? No momento em que eu consigo identificar que eu não quero aquilo para o resto da minha Que vida, te então, faz ok. mal. Uhum. Quais são os passos que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma quarta formação, preciso fazer um planejamento financeiro, porque eu vou sair do CLT para ser autônomo, então eu preciso me organizar para isso. E foi o que eu fiz para 2013 fazer essa transição. Então, é possível, mas é o que tu falou, a gente tem que se autorresponsabilizar e não ficar na vitimização, tipo, ai, Né? porque o mundo não presta, que não dá certo, E, entendeu? Então é e o isso. conformismo também, né? Ai, porque eu nasci assim, porque eu fui predestinada assim, porque toda a minha família é assim, e nananã. Cara, isso é muito verdade, porque assim, quando a gente se autoconhece, consequentemente tem aceitação. Quando tem aceitação, a gente se liberta. E quando a gente se Isso, liberta, a opinião dos outros é só a opinião dos outros e nada exato. mais. Assim, ó, dane-se, estou nem aí porque os outros estão falando, sabe por quê? Só que isso é um processo, é uma jornada. Quando eu Isso. comecei o meu trabalho aqui na internet, quando eu comecei a empreender, foi muito difícil, eu estava muito insegura, eu estava muito indecisa, eu não sabia, todo mundo falava. Porque assim, quem não sabe, quem não me conhece, eu sou jornalista, eu trabalhei na RBS, eu trabalhei na UPF TV, trabalhei em rádio. Aí todo mundo, ai, Mayara, por que tu não continua na TV? Ai, Mayara, por Uhum. que não sei o quê? Ai, Mayara, por que não sei o que é assado? Todo mundo querendo botar pitaco na minha vida, querendo decidir o que eu Sim. deveria fazer, porque todo mundo faz, porque é o Uhum. tradicional. E eu falei, cara,
eu não quero isso para minha vida, eu quero fazer algo que vá me dar prazer, que eu vá fazer com mais energia, com mais gás, com mais amor e que a longo prazo eu vou ter muito mais resultado. Só que Exato. foi difícil. Eu sabia todos os desafios que eu ia enfrentar, toda a instabilidade, né? As incertezas, os medos que eu ia sentir. Só que foi isso, foi uma escolha responsável. Por quê? Eu decidi isso, então se acontecer alguma coisa, eu vou ter que arcar com essa escolha. Porque fui eu que escolhi, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente tem que buscar ir atrás daquilo. Mas a gente não pode responsabilizar as outras pessoas pelo nosso não sucesso ou pelas dificuldades que aparecem no caminho. Então, assim, a gente precisa ser adulto, né? A gente precisa ser... Porque, assim, ser adulto dói, gente. Ser adulto é difícil. Eu tenho 25 anos, tipo assim, eu me considero super nova. E é um processo que é doloroso. É doloroso. Quem disser que não é, tá mentindo ou não tá querendo ser vulnerável, porque dói crescer. Ser adulto dói. É muito fácil a gente ser adolescente, tá ali naquele mundo imaginário, naquele mundo de que tudo é maravilhoso, que tudo vai dar certo, que eu vou sair da faculdade, que eu vou ser um profissional incrível, que eu vou ficar rico do dia para noite. Só que na vida real, quando a gente se depara com a realidade, não é bem assim. E aí, por isso que a gente precisa o quê? Ser humilde o bastante, o suficiente para reconhecer que, nossa, eu não estou conseguindo sozinho, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. E aí, nesse momento, o quê? Eu vou procurar ajuda para melhorar minha comunicação, vou procurar ajuda para vender mais, vou procurar ajuda da Thaís para me conhecer, para voltar, para entrar no eixo de novo e para eu seguir na minha direção que eu quero alcançar o meu objetivo, né? Exatamente isso, é isso aí. É pegar de volta o nosso poder pessoal, né? Porque senão a gente terceiriza isso para as outras pessoas e a gente passa Terceirizar a a achar culpa. e achar que a nossa vida, ai, não dá certo por isso, porque isso, porque... Não, na verdade é pegar o nosso poder pessoal e saber, não, é responsabilidade minha. Então eu vou mudar a situação que não está me agradando. É justamente isso, é o processo do autoconhecimento aí que como E você por, falou, é doloroso, né? e por exemplo, Amadurecimento. assim, se tá ruim para mim, tá me fazendo ruim pra mim, não tá fazendo ruim pra minha mãe, pro meu namorado, pra minha Isso. irmã. Tá doendo em mim. Então quem tem que mudar sou eu, não são as pessoas. Então as pessoas, a gente tem muito aquilo, né? Nossa, tá tudo ruim, então a culpa é de vocês têm que mudar, vocês têm. Não, é aquela história, os incomodados que se retirem, né? Então, assim, É isso se mesmo. tá difícil, se eu não tô satisfeita e feliz, o que eu posso fazer para Preciso. mudar essa realidade, né? Exatamente O que que isso. me incomoda? Cara, o que que tá me incomodando? A minha procrastinação, eu estar deprimida, eu não estar conseguindo, o que que tá me incomodando, né? Isso Na que é verdade, as importante. coisas aqui são pedagógicas, né? Então as lições vão vindo até que a gente aprenda, né? Que nem uma criança que só passa de ano no colégio quando aprende a lição. E para nós é Tomando na igual. cara, né? Só dele chapoletada. Até a gente aprender, a gente não passa de ano, né? Perfeito. Gente, olha só. A gente vai fazer um exercício de meditação. Thaís, vamos fazer só um print. Oi, Vamos fazer com Cláudia, tudo bem? chimarrão. Vamos pegar o chimarrão. Deixa eu tirar os comentários. Façam um print, nos marquem lá nos Ó, stories e coloquem o que vocês mais aprenderam até agora, que a gente vai adorar. O café com as gurias hoje, as duas gaúchas. Façam um print aí, gente. Show! Olha muito só. bom. Diz uma coisa, Thaís, antes da gente entrar no início da meditação, fala um pouco mais geral, assim, pra gente, quais são os principais benefícios de meditar, né? Porque a gente vê muito isso que as pessoas falam e tem um certo receio, tem umas pessoas que têm um certo preconceito que vão falar, ah, isso aí é coisa de gente que é zen, coisa de budista, coisa de gente que não tem o que fazer da vida, né? Eu já escutei muito isso. Sim. E eu não faço meditação, mas eu tô querendo implementar isso na minha vida, porque eu tenho certeza que vai me ajudar, né? Porque eu sinto que eu tô com uma carga muito pesada ultimamente. Eu tô acumulando muita coisa e isso tá me prejudicando emocionalmente, né? Então, fala pro pessoal os principais benefícios disso e aí depois a gente vai fazer esse exercício.
A gente tem Tá. 10 minutinhos. Vamos lá. Na verdade, assim, a meditação tem vários tipos de meditação, né? Então, o que tu falou, tem a meditação Zen, né, lá do Japão, tem a meditação transcendental, que geralmente se utiliza um mantra, que é disponibilizado para a pessoa por um instrutor. Tem a meditação mindfulness, que está mais na moda agora, que é a meditação da atenção plena, onde geralmente a gente usa a respiração para focar, né? Tem a meditação guiada, que é o que a gente vai fazer agora aqui, que geralmente é para quem está mais no início, assim, a meditação guiada, porque as pessoas geralmente têm muita dificuldade, porque o que eu mais escuto é assim, mas eu não consigo não pensar em nada. Mas não é não pensar em nada, é utilizar o foco para alguma coisa. Geralmente a gente utiliza a respiração como foco. E na meditação guiada, tu vai ali ouvindo as palavras, é mais fácil, né, dessa concentração. Quando a mente vagar, né, quando vier os pensamentos, tipo, o que eu preciso comprar no supermercado, o que eu tenho que fazer hoje, é trazer de volta para o que tu está ouvindo. E a meditação tem vários benefícios, entre elas diminui o estresse, né? Porque a gente, por alguns instantes, a gente faz com que a nossa pressão arterial diminua, porque a gente vai diminuir os batimentos cardíacos através da respiração. Com isso, a gente dá uma aliviada na mente, né? Que naquela mente ruminante que não para nunca, a gente dá uma desacelerada na atividade cerebral e a gente faz com que muitas coisas fisiológicas no nosso organismo, né? Nos beneficiem. Então, como eu falei, também tem uma meditação para relaxamento, que induz ao sono, por exemplo, ou a meditação mais energizante, que através de alguns tipos de respiração a gente consegue se energizar. Depende para aquilo que a gente quer, mas no geral a meditação ela tem inúmeros benefícios, né? E o mais importante que eu acho, né, que é no meu caso o que aconteceu comigo, é de tu aprender a lidar com as emoções e sentimentos que a gente tem. Então, quando a gente se conhece e a gente... Não é que a gente não vai se estressar, não vai ficar com raiva. Não, a gente é humano. Mas quando isso acontecer, a gente consegue se dar conta e volta ao estado normal, digamos assim. Lidar melhor, né? A gente tem uma maturidade para lidar melhor com as situações difíceis, né? Acho que é isso, né? Com certeza, né? Exatamente. E o exercício que a gente vai fazer agora é uma meditação do sorriso. Então a gente vai utilizar o sorriso. Ela é bem rapidinha, gente. Eu trouxe assim justamente para todo mundo ver que a meditação não precisa ser um monge budista e ficar sentado em posição de lótus, não. Não, a gente pode fazer em qualquer lugar. Existem tipos de meditação que a gente faz lavando a louça, prestando atenção, escovando o dente. Incrível! Vou começar a fazer isso, então, porque eu sou a lavadora de louça aqui do almoço, então eu vou começar a meditar. Exato. Geralmente as pessoas que não têm muito tempo ou que são muito hiperativas, a gente recomenda meditações que tu vai fazer caminhando, né? Lavando louça, escovando o dente, enfim. Então, essa que a gente vai fazer agora do sorriso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá, então. Vai dar vamos lá, antes de fechar o tempo aqui, deixa eu só botar uma musiquinha mais light. Tá bom a altura assim? Pode botar mais alto, pode aumentar. Então, Deu? Então vamos lá, gente. É rapidinho aqui. Vou convidar todo mundo que está nos assistindo agora para a gente fazer um breve relaxamento com essa meditação do sorriso. Então eu vou convidar vocês agora para ficar bem à vontade aí onde você está, sentado. Tenta ficar com as costas mais retas, mais relaxada. Vai soltando os ombros. Te convido a fechar os olhos por um instante. E vai começando a respirar bem suavemente. Inspira. E agora, enquanto expirar, sorria. Sente aí os cantos da tua boca subirem, um sorriso bem harmonioso. Continua aí de olhos fechados, tomando uma inspiração profunda, exalando todo o ar. E sorria de novo. Sente o relaxamento na tua testa. Mais uma vez a gente vai tomar uma inspiração bem profunda pelo nariz. E exalando todo o ar, vamos sorrir novamente. Sente aí a diferença nas tuas bochechas.
Vamos mais uma vez fazer algumas inspirações e a cada expiração vamos sorrir, sendo sempre gentil. Mas vamos lá, mais uma inspiração e sorria. Relaxa e sorria. Mais uma vez, inspira. E quando relaxar agora na expiração, dá mais um sorriso suave. Sente aí que tu começa a se sentir muito melhor, mais confiante. Quanto mais a gente sorri, mais a mente inconsciente pensa em memórias de felicidade. E quanto mais a mente inconsciente pensa nessas memórias, mais ela muda o modo que a gente se sente. Vamos fazer uma última inspiração. E ao exalar, sorria de novo. E agora a gente vai voltando aqui, mais relaxado, mais feliz. Nossa, que exercício incrível! Parece Na que verdade, a gente se sente mais leve, sério. Exatamente. Meu É uma Deus. técnica bem fácil, dá para fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Eu trouxe assim, ela é bem rapidinha essa meditação do sorriso, mas ela muda realmente, né? Existem até alguns estudos que mostram, quando a gente está se sentindo mais para baixo, talvez você já tenha ouvido falar da posição da Mulher Maravilha. Já ouviu falar? Sim, sim. Eu falei, Né? até falei essa semana, eu gravei até um vídeo para o YouTube falando com uma camiseta justamente Legal, eu não vi. Olha aí a sincronicidade. Na verdade, e é justamente isso, né? Quando a gente se sente mais para baixo, se a gente fizer a posição aquela da Mulher Maravilha, assim, né? E olhando um pouco mais para cima, a gente se sente melhor. E essa questão da meditação do sorriso também, né? Porque quando a gente dá o sorriso e ativa aqui, né? Isso faz com que a nossa mente comece a trazer memórias de felicidade, coisas que nos trouxeram bem-estar. Isso começa a mudar o nosso padrão energético, né? Então, e tu começa sorrindo enrijecido e vai relaxando. Exatamente. Então, isso faz com que a gente vá mudando rapidamente o nosso padrão, né? Trazendo memórias inconscientes que nos fizeram bem. Então, eu trouxe essa técnica bem rapidinho para desmistificar que a meditação não pode ser feita em qualquer lugar. Que incrível, Thaís, sério. Gente, eu não sei se vocês gostaram, mas eu amei. Porque, assim, é muito de energia. E pra gente conseguir, eu sempre falo, pra gente conseguir ter resultado profissional, o pessoal, com nós mesmos, ele tem que estar bom também, né? Senão, tudo sai do eixo. Se a saúde física, se a saúde mental não tá em dia, não tá bem, não tá cuidada, a gente não vai conseguir se empenhar, ser produtivo, se dedicar como a gente gostaria, né? Então, assim, cara, eu quero te agradecer profundamente, imensamente. E eu deixo uma mensagem final aí pro pessoal. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E eu recomendo o pessoal aí a praticar a meditação, que seja essa do sorriso, ou tem outras técnicas super simples, super rápidas, para realmente fazer a diferença na vida, né? A meditação é uma técnica que não tem nenhuma conotação religiosa, né? E ela realmente modifica completamente o nosso padrão vibracional. Então, fica a dica aí. Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Quando a gente se autoconhece, se aceita, a gente se liberta. Esse é o objetivo. Libertação. E é com isso que a gente vai conseguir ter resultados melhores, né? Ó, quem não conseguiu fazer um print, vamos fazer aqui o último, nos marque lá nos stories. Depois eu vou salvar a live. Hoje foi o café com as gurias. Ai, coisa boa, coisa boa. Thaís é uma parceirona minha. É muito bom essa troca, né, que a internet proporciona pra gente. Excelente, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu desejo um bom domingo para todo mundo. Ótimo domingo, gente. Ó, um beijo, Thaís, e beijo todo mundo. Obrigada quem estava aqui com a gente, tá?
e vai ficar salvo no IGTV quem quiser ver de novo, quiser fazer esse exercício, tá bom, gente? Até terça que a gente tem live de novo e bom domingo para todo mundo. Bom domingo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.